é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E o tema já foi mandado lá no grupo para vocês durante o dia. Coloquei aqui no quadro também. A educação de hoje. E como eu também disse lá, mas caso alguém não tenha visto, esse educação está escrito ali entre aspas. Porque de fato o que nós temos aqui para tratar hoje é a questão da educação que é ofertada nas escolas regulares do nosso país, na verdade do mundo hoje. Então não é para simplesmente dar uma ênfase na palavra educação, é porque de fato nós estamos falando de uma coisa que na verdade não é educação. E como não é mais segredo para ninguém que nós estamos aí na batalha para conseguirmos abrir uma escola segura para os nossos filhos, uma escola que foge da educação que é recebida, que é ofertada hoje nas escolas regulares. Por isso hoje a gente vai traçar aí um paralelo de o que é de fato educação, o que é que nós, infelizmente, daqui, né, somos todos jovens, pela idade de todo mundo aqui, infelizmente foi empurrado para nós. Se nós frequentamos uma escola regular no nosso país, o que nós recebemos não foi educação. A gente pode até achar que sim, e na verdade é até bem difícil desconstruir o conceito que nós temos na nossa cabeça. Porque desde os nossos pais, se nós formos bem novinhos, talvez até os avós receberam uma educação que infelizmente não foi educação. E é até difícil desconstruir esse conceito, porque ele está engessado na nossa cabeça. Do que é uma escola e do que é a educação ofertada pela escola. É super difícil desconstruir esse conceito. E eu vou tentar fazer isso com vocês hoje, explanando um pouquinho de o que é uma verdadeira educação. O que é essa educação de hoje, por que ela não funciona e o que é que a gente precisaria fazer para que ela funcionasse. Então vamos lá. Uma coisa que todo mundo deve ter contato, pelo menos com algum adolescente, neles essas coisas são mais gritantes. Eu já dei aula em escola regular e para mim isso era muito visível, né? Todos eles vestem a mesma roupa, falam a mesma coisa, defendem as mesmas ideias. É aquele famoso efeito manada, eles fazem a mesma coisa, todo mundo faz igual, todo mundo faz a mesma coisa, porque é o convívio e a forma como eles são doutrinados a fazer. Mas existe um fim para essa educação. Eu gosto, na época que eu dava aula, eu já gostava de fazer isso, de começar um quadro colocado, já escrito, que eu acho que me ajuda. Para quem gosta de visualizar as coisas, eu acho legal também. Qual é o fim da educação? Como nós aqui já estamos frequentando esse grupo há algum tempo, para nós sabemos que existe um objetivo final na nossa vida. Nós sabemos que nós não somos deste mundo e sabemos para onde é que nós estamos indo, se formos merecedores. A misericórdia de Deus, ela nos alcança e sabemos qual é o nosso fim. E qual é o fim da educação? Para nós, o fim de toda e qualquer coisa é a salvação das almas e estarmos juntos ao nosso Senhor no fim de tudo. Tudo. Porém, qual é o fim da educação ofertada nas escolas hoje? Para nós sabemos o fim de tudo, que é a salvação das almas para nosso Senhor. Mas qual é o fim da educação ofertada nas escolas hoje? Também no nosso primeiro grupo a gente colocou, eu fiz uma linha do tempo de como é que a educação chegou ao ponto que está hoje. Mas o que acontece? O fim da educação hoje, o que aconteceu? Eu não vou me aprofundar nisso, mas caso alguém queira, depois eu vou mandar o nome do autor, esqueci o sobrenome dele. Depois eu vou pôr aqui no quadro para vocês que eu tenho anotado aqui. Que foi introduzido lá na década de 70, e aí através do artigo desse autor que eu li para me basear para fazer essa aula, vocês conseguem entender. Quem quiser se aprofundar nisso, entra lá. Se eu for entrar nesta seara, eu não termino isso daqui. Que na década de 70, conseguiu-se infiltrar, colocar ali dentro das escolas, da forma como as aulas seriam conduzidas, foi colocado o quê? Que as pessoas, elas precisam trabalhar, tudo para fins econômicos. Tudo para geração de riqueza. E quando eu coloquei essa frase aqui, essa pergunta, liderados por quem? Eu já sabia que eu teria que lembrar das aulas que o Felipe e a Natália deram há um tempo atrás. Onde o Felipe dizia, acho que a maioria estava aqui o dia que o Felipe falou que existe, que parece teoria da conspiração, mas não é, que existem famílias poderosíssimas lá em cima que fazem o que bem querem com a gente. Que colocam ideologias e fazem as pessoas engolirem ideias, nem que seja de uma
forma disfarçada ou não, mas que existe um pessoal lá em cima que está comandando tudo, principalmente por fins econômicos, principalmente bancos, sempre pensando em dinheiro. E eles perceberam que dentro da sala de aula era um ótimo lugar para fazer isso, porque ali a gente tinha crianças, adolescentes em plena formação. Olá! Boa noite, boa noite. E lá nós tínhamos crianças, adolescentes em plena formação, então ali é o lugar, é ali. A gente vai pegar e nós vamos ensinar para essas crianças, para esses adolescentes, colocar na cabeça deles que eles têm que fazer o quê? Trabalhar, 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 estudar, sair da escola, faz uma faculdade, vai trabalhar, vai gerar riqueza. É tudo econômico. Eles são liderados. Essa galera que o Felipe já deu aula pra gente, incutiu isso na cabeça, as ideologias foram colocadas dentro das escolas, porque o fim máximo, o que esse pessoal quer? Dinheiro. E lógico que esse dinheiro é deles, né? Eles querem, eles pensam sempre nessa geração de riqueza. Uma educação voltada para a formação de mão de obra e trabalho. E é lógico que a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem. Mas a gente precisa saber que trabalho e até que ponto esse trabalho dignifica o homem. A pessoa precisa trabalhar tendo noção de que aquele trabalho está dignificando a pessoa. E não trabalhar como um robô, para gerar riquezas para pessoas que não estão preocupadas com a salvação das almas, na verdade nem sequer acreditam que exista uma alma. E aí a busca constante pelos bens externos. A educação, ela mostra isso. A educação que as crianças, que nós recebemos, ela sempre buscando os bens externos. Eu preciso estudar, porque eu preciso me formar, porque eu preciso ganhar dinheiro para comprar uma casa, porque eu preciso chegar nos 30 anos com a minha casa própria. E preciso conseguir trocar de carro todo ano. Será que então trabalhar com esse fim é um trabalho que dignifica o homem? Será que é? Não sei. A educação, ela não é apenas conteúdo, provas, e trabalhar, e se formar, e ganhar um certo, e ganhar um errado, e tirar a média. Para nós que temos a noção e temos a percepção de alma e de eternidade, nós precisamos entender que a educação, ela precisa elevar a alma do ser humano. Porque se nós não fizermos essa elevação da alma, sempre olhando para o nosso fim, nada para nós faz sentido, para nós as coisas funcionam assim. Do momento que nós abrimos os olhos, até o momento que nós fechamos os olhos para dormir, nós temos que pensar na elevação da nossa alma, nas obras que nós fazemos ou deixamos de fazer, sempre pensando em nosso Senhor, naquilo que Ele espera que nós façamos. E as pessoas que estão no comando da educação hoje em dia, desde lá de cima, e a gente vem descendo, e aí vem os órgãos responsáveis, Ministério da Educação, e coordenação e direção, é lógico que sempre existem as exceções. Não quero parecer que eu estou aqui demonizando todos os professores ou pessoas que estão envolvidas na educação. Não é isso. Existem pessoas maravilhosas ali dentro. Mas, infelizmente, eles são muito poucos. São uma minoria. E então, precisamos entender que a forma como a educação foi moldada para chegar até aqui, ela não busca elevar a alma. Ela busca única e exclusivamente a geração de riqueza. Trabalhar para ganhar dinheiro e conquistar bens externos. E não que isso não seja importante. É lógico que é. Ninguém aqui vive de amor. Todos nós precisamos trabalhar, precisamos ter a nossa renda, temos que honrar com as contas que nós fizemos, precisamos pagá-las. Mas nós não podemos ser escravos de uma ideologia que busca única e exclusivamente geração de riquezas, bens externos e que em nenhum momento interioriza, não tem um momento de vida interior. A vida interior, viver dessa maneira, buscando ter essa vida interior, para ter uma conexão com Deus, ela é essencial. E essa educação, eu não gostei dessa palavra, eu aprendi ela preparando essa aula. Essa educação economizada, existe um processo chamado economização, que eu já vou falar sobre ele para vocês, não busca isso. E é por isso que nós estamos aqui lutando dentro desse grupo de estudos e futuramente, com o trabalho que nós vamos fazer com os nossos filhos, é ir na contramão dessa educação, nesse processo de economização que foi feito dentro da educação. Hoje em dia, os conteúdos passados nas escolas, eles são muito rasos.
é isso, ele explica ali um conceito e você pega esse conceito, o aluno respondeu na prova aquele conceito que foi passado, o professor deu um certo, ele passou. Não existe mais a profundidade, as pessoas não se aprofundam mais, os alunos não se aprofundam em assuntos que são de extrema importância, porque o conhecimento, a inteligência, nós sermos inteligentes é essencial também para que nós consigamos elevar a nossa alma a Deus. Nós precisamos desenvolver as nossas habilidades e as nossas inteligências. Isso é importante. E é por isso também a nossa preocupação. Eu não fui ensinada durante os meus estudos a elevar a minha alma dessa maneira. E graças à misericórdia de Deus, enxergando isso, hoje eu quero que os meus filhos recebam essa educação, que enxerga que a elevação da alma é importante. Eu não quero que eles se atenham a conceitos colocados por um professor de que é assim, de que a Igreja Católica durante a Idade das Trevas foi assim e acabou. Não é assim que as coisas funcionam. As crianças precisam ser ensinadas da forma que nós não fomos. Eu estou falando nós porque eu sei que aqui todo mundo recebeu mais ou menos a mesma educação, independente de ter estudado em escola pública ou privada. Mas não é assim, existe um conceito, existiu uma história, então nós precisamos estudar essa história. As crianças precisam ser ensinadas à luz da verdade para que elas possam tomar as suas próprias conclusões. E no momento que ela tem os olhos abertos para a verdade e ela pega um livro e vai estudar, ela consegue enxergar o que realmente é fato e o que realmente não é. O que é fake news e o que não é. Se as crianças forem ensinadas à luz da verdade, fora essa história de geração de riqueza, mas eu estou estudando para elevar a minha alma a Deus, ela consegue enxergar sozinha as coisas que precisam ser enxergadas. E dentro de todas as áreas, história, literatura, artes, ciências de uma forma profunda, que hoje em dia também nem é ensinado mais, na verdade depende, é muito perigoso até quem é que vai dar essas aulas, porque é passado para o aluno a percepção que aquele professor tem. Não existe quem vá ser um professor neutro hoje em dia, infelizmente. E eu coloquei essa frase aqui, que eu achei ela sensacional. Eu vi há um tempo atrás, eu não me lembro nem onde foi que eu vi, que nós não podemos nos contentar com a mediocridade, porque é isso que acontece hoje em dia. A forma como as coisas são passadas para as crianças, a forma como foi passada para nós é de uma forma medíocre, que é isso aqui e pronto, acabou. E é até perigoso, não querem que nós busquemos a verdade, não querem que ela seja ensinada para as crianças, porque uma vez que essa verdade for ensinada, aí tudo aquilo lá, aquele fim da educação, aí não vai mais trabalhar para me gerar riqueza. Então a gente não pode dar educação de qualidade para essa galera. A gente não pode ensinar as crianças de uma forma correta, porque se as crianças aprenderem o que precisa ser aprendido da forma correta, eles saem do ciclo. Aí eles vão continuar fazendo, né? Vai fazer a prova, vai acertar, vai tirar 10, vai passar de ano, vai fazer vestibular, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. E eu tenho certeza que muitos aqui, e eu fui criada dessa maneira, né? E eu tenho certeza que, não vou nem pedir para levantar a mão, mas que a grande maioria foi, você precisa estudar, passar de ano, aí você vai para a faculdade, você vai trabalhar. Depois que você estiver estabilizado, é que talvez você vai casar. E depois que você casar e aproveitar pelo menos 5 anos da vida de casado, tiver uma casa e um carro para cada um, aí vocês vão pensar em talvez ter filhos. Mas primeiro você precisa gerar muita riqueza, você precisa ter casa, você precisa ter carro. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui ouviu isso em algum momento da vida. Todo mundo ouviu. E é muito difícil desconstruir esse conceito, porque isso está vindo de gerações. É muito difícil explicar para as pessoas e fazer que elas enxerguem que existe um outro caminho que não é esse. Existe um outro caminho. E na verdade é um caminho até muito melhor. Mas nós precisamos fazer todo um trabalho para que as pessoas compreendam isso. E continuando, essa falta de elevação da alma dentro da educação trouxe essa comparação aqui que eu achei muito legal. Eu coloquei aquelas 3 palavras ali porque eu achei interessante a forma como nós precisamos enxergar as coisas. Existem os vegetais, existem os animais, existem os humanos.
E quando a gente está falando de educação, nós não podemos tratar aqueles que serão educados, e aí estamos até falando daqui, né? Estamos aqui estudando. Nós não podemos ser tratados como vegetais. Qual é a analogia do vegetal com a educação? Os vegetais, eles têm as suas raízes no solo, na terra, neste mundo. Já os animais, a gente nunca vai encontrar um animal fazendo o quê? Olhando para cima, contemplando o céu e imaginando como seria o céu. Então nós temos os vegetais que estão enraizados nesta terra, os animais que estão com o olho no horizonte, mas que nós precisamos lembrar que nós somos humanos e que o humano, ele deve sempre buscar o alto em todas as áreas da vida, inclusive e principalmente dentro da educação. E a economia está totalmente ligada à educação. E quem quiser se aprofundar, esse livro aqui, eu não tenho ele físico, mas eu já li vários trechos dele na internet, que é Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. É um título gigantesco, mas vale muito a pena a leitura. A aula se baseou, essa aula, eu ia falar isso no começo e esqueci, dessas duas aulas. O Homem Moderno, do padre Alfredo Saenz, e Como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Dentro desses dois livros, a gente consegue entender tudo o que tem acontecido, de como é que os grandes bancos têm feito para moldar a educação, pensando nessa geração de riqueza. Joel Spring, esse grandão aqui, e padre Alfredo Saenz. Aquele nome lá do lado. O último, Saenz, S-A-E-N-Z, com acento agudo no E. Além desse pessoal aqui ligado totalmente à economia, que fez com que esse processo de economização acontecesse dentro das escolas, focando aí na geração de riqueza, a gente não pode esquecer que, além da geração de riqueza que foi colocada ali dentro das escolas, a gente ainda tem que lidar, a gente ainda tem todo o trabalho de lidar com essa geração de riqueza. E além disso, nós temos o trabalho, nós temos que ter a paciência de lidar com os marxistas, feministas e todos esses istas que a gente sabe que também estão dentro das escolas. Essas ideologias a gente já está cansado de ouvir, né? Mas que além da parte econômica que foi infiltrada aí dentro das escolas, nós temos que pensar também que a nossa batalha ela é ainda maior, porque além disso, nós temos também que lidar com as outras ideologias que foram colocadas dentro das escolas, através do marxismo, do feminismo, daquela destruição da família. Marx não escondeu, ele está escrito com as palavras dele, nos livros dele, que ele diz que o grande problema da sociedade é a família precisa ser destruída, que o mundo só não está melhor porque nós temos famílias. Marx falou isso, está no livro dele, não é palavra minha, é palavra dele. Então a gente tem que saber que o buraco que a gente está cavucando é muito profundo, que além de todo o problema da geração de riqueza que foi colocado ali na cabeça das nossas crianças, nas nossas cabeças, a gente ainda precisa lidar com isso aí. É muito problema para a nossa cabeça, mas acontece que nós decidimos enfrentar esses problemas, por isso nós estamos aqui e por isso estamos buscando criar uma comunidade diferente para que nós possamos dar a volta, pelo menos tentar contornar isso daí. Economização, ok. E aí o que acontece? Falei para vocês sobre esse processo de economização que foi colocado ali dentro das escolas. Que nós temos aí as feministas, os comunistas, isso a gente já sabe, né? Quem aqui não ouve, quem aqui hoje, né, lembrando, não sabe das coisas que ouviu dentro da escola que tinham a ver com esse pessoal aqui. A gente já sabe disso. E nós estamos falando que é necessário elevar a alma de quem estuda, porque nós sabemos qual é o nosso fim último. Só que acontece o quê? Nós estamos aqui agora falando que nós vamos criar uma comunidade diferente aqui, para que nós possamos ofertar essa educação decente, que não é educação como o título da aula, mas que é uma educação de verdade, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos, enfim. Só que o que acontece? Existe uma dúvida que ainda paira na cabeça, principalmente de quem fez essas provas, que é o seguinte: ok, vocês estão falando sobre elevar a alma das crianças, sobre cuidar da alma, só que assim, nós somos aqui adultos, né? Nós já temos aqui a nossa vida, tá ok, a gente já ganha nosso dinheiro e tal, fizemos faculdade ou não, mas tá ok, o negócio aqui pelo menos tá ok. Só que aí, mas como é que fica se hoje em dia as crianças elas
terão que fazer vestibular. Eles têm que fazer o Enem. Um local, uma escola que busca a elevação da alma das crianças, a criança que estuda nessa escola vai fazer o quê quando ela chega lá no Enem? É uma pergunta que já inclusive fizeram para nós. Como é que vai funcionar? O que acontece? Dentro de um colégio como que nós vamos fazer aqui, o projeto que nós temos, nós vamos fazer o que? Nós só vamos dar catequese dentro da escola? As crianças vão rezar o dia inteiro? E como é que ficam os conteúdos? Como é que acontece? Como é que nós vamos então sair dessa educação? A gente sabe que as coisas são importantes. Nós sabemos que é necessário. Eles vão ter que passar por essas provas em um momento ou outro. E não, eu não quero crucificar aqui a faculdade de forma alguma. Às vezes existe uma vocação ali, às vezes existe uma vocação e a criança, o adolescente, o jovem adulto, o adulto ele vai fazer aquele curso porque ele se interessa, porque é legal, porque é uma área que ele tem afinidade. Mas uma vez que você é educado para a verdade, sabe que nem quando adultos estão falando e a criança acha que está entendendo, mas na verdade ela não está? Se nós educarmos os nossos filhos para a verdade, buscando essa elevação da alma, é igual quando a gente fala assim, sabe? Ele não está entendendo. A gente pode continuar conversando porque ele não está entendendo. É isso que acontece. Quando os nossos filhos, se nós educarmos os nossos filhos à luz da verdade, fazendo essa elevação da alma, sem não deixar de lado conteúdos importantes, história, geografia, português, matemática, isso é importante, isso será estudado pelos nossos filhos. Mas como a educação deles vai ter esse trabalho das virtudes e da elevação da alma feito em paralelo, quando eles chegarem lá na frente e verem os concorrentes deles, eles vão fazer aquele negócio, sabe? Coitadinho. Porque é muito superior. A educação, quando ela é feita em paralelo com a educação da alma, ela é muito superior à educação quando ela não é feita com isso. Então, as crianças que recebem essa educação buscando a elevação da alma, elas conseguem, elas saem assim à frente dos outros, que é uma coisa de louco. E eu falo isso porque a Isabela não frequentou a escola até ano passado. Eu fiz a alfabetização dela até os 5 anos, né? No Brasil, idade obrigatória é ir para a escola com 4 anos. Eu não coloquei a Isabela na escola com 4 anos, até que quando ela completou 5, eu recebi uma denúncia. Eu fui denunciada no Conselho Tutelar e eu fui obrigada a colocá-la na escola. Nos primeiros meses de escola eu queria chorar, porque eu falava, eu não acredito que eles estão pagando por isso. A criança, quando ela recebe uma educação personalizada e com propósito, naturalmente ela aprende muito mais do que qualquer criança numa sala de aula regular. É incrível. É preciso ver na prática para acreditar, mas as coisas acontecem. E quando eles chegarem lá na frente, não existe comparação de um aluno ensinado de uma forma clássica, porque é muito óbvio que o mundo funcionava muito melhor antes de ser a educação da forma como ela é hoje. Tanto que se nós prestarmos atenção nas grandes invenções da humanidade, os grandes feitos da humanidade aconteceram quando a escola não existia. Depois que a escola passou a existir, não se descobriu mais nada. Não se descobriu mais nada. As grandes coisas às quais nós temos acesso hoje, de tecnologia, a energia elétrica, nada disso foi feito dentro de uma escola regular. E eu acho que isso já é uma boa questão para se pensar. Que existe um problema que precisa ser combatido se nós quisermos mudar esse cenário. E é incrível como as crianças que recebem a educação buscando a elevação da alma têm um desempenho infinitamente melhor. Só que como eles também são educados em virtudes, são crianças naturalmente humildes também. Então quando eles chegam lá na frente e dão de cara com um coleguinha que tem a mesma idade, mas que recebeu uma educação normal das escolas de hoje em dia, ele percebe que ele está à frente, mas ele tem a humildade de entender que, infelizmente, aquele colega não teve a oportunidade que ele teve. Então,
eu falo sem medo de errar, que no momento que for necessário, se for necessário, fazer um vestibular, fazer um Enem, se os nossos filhos receberam essa educação pautada em virtudes, claro que com conteúdo de verdade é importante, conhecimento de todas as áreas é importantíssimo, senão o nosso cérebro vai atrofiar. Nós precisamos ter conhecimento de todas as áreas. Mas quando a gente pega esse conhecimento e trabalha esse conhecimento junto com as virtudes, junto com a elevação da alma, é como se... Você já viu aquele meme que primeiro começa assim e o cérebro vai... até que ele explode? É isso. Quando a gente junta as coisas, a gente une coisas importantíssimas, o conhecimento, a elevação da alma e as virtudes, e é o desenvolvimento de um ser humano por completo. E não um ser humano que está ali trabalhando simplesmente para gerar riquezas. Nós estamos falando de um ser humano completo, de corpo, alma e espírito, que precisa ter tudo isso desenvolvido se quiser atingir a sua máxima capacidade intelectual. E hoje, obviamente, as escolas não fazem isso. Mas nós que tomamos essa consciência, nos vimos na obrigação de então tomarmos uma providência. E aí, Theodor Schultz é o nome do cara que eu queria falar para vocês. O que aconteceu? Ele criou uma teoria chamada economização, que é o quê? A qualificação e o aperfeiçoamento da população. Isso aqui é um trecho do livro dele. Advindos do investimento em educação, elevam a produtividade dos trabalhadores e os lucros, impactando a economia e o crescimento dos países. Aí o que ele fez? Ele criou essa teoria de que se fosse ensinado dentro da sala de aula que todo mundo precisava saber trabalhar para gerar riquezas, os países iam crescer porque iam gerar mais dinheiro. E bem na época que ele criou essa teoria, teve a Segunda Guerra Mundial. Aí ele falou assim, pronto, tem um monte de país precisando se reconstruir. É o meu momento. É o meu momento de infiltrar na cabeça da galera que eles precisam trabalhar para gerar riqueza, senão o país não vai se reconstruir. E desde então, isso foi passado, até chegar aqui. E é por isso, porque nós tomamos conhecimento disso, que uma educação católica de verdade é tão importante. Porque quando nós dizemos que dentro do livrinho amarelo do Catecismo da Igreja estão todas as respostas, é verdade. Qualquer dúvida que nós tenhamos, a gente consegue tirar a dúvida ali. E é por isso, por saber dessas questões, que nós temos a noção de que uma educação católica de verdade e de qualidade é a salvação da humanidade. Porque nós só vamos conseguir mudar, e é lógico, né? Nós não vamos estar aqui para ver esses frutos. Se Deus quiser, estaremos no céu. Mas se nós quisermos que esse mundo tenha salvação, é necessário uma educação católica de qualidade. E é lógico que eu vou puxar a sardinha para mim, para a nossa igreja. Independente dos erros de quem está ou não está à frente, isso não é discutível. Mas dentro da igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, existe a resposta para tudo. E a solução para tudo. É por isso que eu não consigo entender quem busca respostas em outro lugar. Porque dentro da nossa doutrina existe resposta para tudo. Aí é claro que existem as pessoas que não gostam da resposta, que ouvem, né? Porque aí vai mexer numa zona de conforto e acabam indo, né, procurar outros caminhos. Mas a resposta para tudo está ali dentro. Inclusive a solução para esse caos da educação é uma educação católica. Onde nós aplicamos dentro da sala de aula, dentro das matérias, inclusive, a doutrina da igreja. E eu vi uma moça que eu sigo no Instagram um tempo atrás falando exatamente sobre isso. Que ela dizia o seguinte: como é que nós vamos aplicar a doutrina da igreja, os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, o que o catecismo fala, dentro de uma sala de aula? Porque é incrível, eu vou usar o exemplo da minha matéria favorita na escola, que era biologia, como as coisas dentro da biologia hoje em dia, dentro da sala de aula, são tratadas de uma forma veterinária. Não parece que o professor de biologia fala sobre vida humana. Tudo que diz respeito ao corpo humano, ao corpo da mulher principalmente, é tratado de uma forma veterinária dentro da sala de aula. E aí esse exemplo, como é a minha matéria favorita, é que eu vou usar para vocês. Mas se vocês têm matérias favoritas diferentes, vocês conseguem fazer essa mesma analogia que eu vou fazer com outras matérias.
Como, por exemplo, a professora de biologia chega na temida aula, e eu vou falar que isso me deixa de cabelo em pé, e eu morro de medo porque eu tive essa aula na 4ª série. Eu tinha 9 anos. A minha filha faz 7 esse ano. Daqui 2 anos ela não vai estar preparada para ouvir isso. E é por isso que eu não vou deixar ela frequentar uma escola comum, porque se ela fica lá, ela vai ouvir. E uma criança de 9 anos não tem maturidade para ouvir o que é falado dentro da sala de aula para crianças de 9 anos hoje. Eu tinha 9 anos, eu faço 28 daqui a uns dias. Ou seja, a gente está falando de 20 anos atrás. Como é que não está hoje? Porque as coisas estão evoluindo, né? Eu me lembro que eu tive essa aula e depois, quando eu fui aprendendo um pouco sobre isso aqui, eu falei, meu Deus, olha a oportunidade que um professor de ciências e de biologia tem para falar de Deus. É uma coisa maravilhosa. Nessa aula que eu estou me referindo para vocês, a professora começou a falar, não tem nenhuma das crianças aqui dentro, a professora começou a falar sobre menstruação, sobre o ciclo feminino, como é que é a fertilidade e, logicamente, como é que os bebês eram feitos. Naquela aula até já briguei muito, foi uma coisa que eu briguei no conselho tutelar quando eu fui lá. Eu falei, vocês sabem o que é que fala dentro da sala de aula para querer que eu coloque a minha filha lá dentro? Eu acho que vocês não sabem. Nessa aula, eu tinha 9 anos. Foi falado sobre todos os métodos contraceptivos, inclusive estavam em cima da mesa, todos eles. Passou de mão em mão, em todos os alunos, todo mundo viu, todo mundo sabia como era. E aquele negócio, todos os meses a mulher sangra. E aí sangra durante ali 5 dias e aí pronto, acabou. Aí é meio incômodo, é chato, aí tem que usar alguma coisinha ali para cuidar, para não sujar e acabou. Sendo que esse seria o momento oportuno perfeito para falar sobre o maior dom da mulher, que é a sua fertilidade e a sua maternidade. O maior dom que Deus colocou para as mulheres foi esse. Existe uma forma maravilhosa de se falar sobre qualquer assunto. E hoje eles escolhem o pior de todos. Falam dessa forma veterinária. Parece que é só isso e acabou. Sendo que é o momento de falar sobre castidade. É esse o momento. Porque aí você vai ligar. É científica a fertilidade da mulher? A gente tem ali a parte científica? Tem, ela ovula e depois ela menstrua se o óvulo não for fecundado. Ciência. Mas o que acontece? E se esse óvulo for fecundado? Passa a existir uma alma ali dentro. É a oportunidade de ser falado isso. E é essa oportunidade que nós queremos dar para os nossos filhos. Ouvir ciência, ouvir sobre história, ouvir sobre geografia, mas sobre uma perspectiva que vai elevar a alma das nossas crianças. E esse é só um exemplo, mas isso pode acontecer durante a aula de história, quando está falando sobre a história da igreja. Isso pode acontecer em todas as áreas. Até inclusive, eu não sei se vocês viram, circulou na internet, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas que saiu ali o currículo das escolas esse ano, no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores, né? Graças a Deus, demora um pouco para chegar, mas chega, tá? Chega no interior, demora um pouco, mas chega. Os currículos das escolas desse ano. Tinham escolas estaduais que eles não tinham mais. História, geografia, literatura, que era tudo assim. Vivências, era o nome da matéria. Inclusão digital era o nome da matéria. E aí? O que é isso? Aonde ficou? Aonde foi parar a literatura? A gente precisa entender a profundidade que a literatura pode trazer para as nossas crianças. A música, quando bem trabalhada, é uma ferramenta sensacional. Por que tem tanta música porcaria tocando por aí hoje em dia? As crianças não aprendem mais sobre música de verdade. Por que tem tanta gente ruim em conta? Eu sou péssima em matemática, não é a minha aptidão. Mas ao mesmo tempo existem pessoas que são ótimas em matemática, mas essa matemática não é ensinada em profundidade. Existem diferentes aptidões, por isso a nossa educação precisa ser personalizada. Porque existem diferentes aptidões. Não adianta você querer enfiar matemática na minha cabeça que não vai entrar. Mas se você me mandar estudar biologia da forma mais profunda, eu vou estudar e ótimo. Os filhos de Deus são únicos. E cada um vai ter a sua aptidão.
E é necessário que nós não fiquemos na mediocridade. Se nós temos um assunto pelo qual nós temos aptidão e nos interessamos, vamos estudar, nos aprofundar e desenvolver a nossa capacidade, a nossa inteligência dentro daquela área. Só que hoje em dia não, é tudo raso, é tudo superficial, inclusive nos relacionamentos. É tudo muito raso. E a nossa educação também. E nós não podemos nos contentar com isso e oferecer isso para as nossas crianças. Eu anotei um exemplo muito legal que aconteceu. Aqui, que bom que eu olhei, senão eu ia me esquecer. Vocês devem ter visto também sobre uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Que ela estava preocupada com as intimidades dos casais dos abrigos. Porque afinal, eles não tinham nem perspectiva, né? Eles não têm perspectiva do que vai ser da vida deles agora, né? Precisamos rezar por essas pessoas. Eles perderam literalmente tudo. Casa, emprego, enfim. E estão lá nos abrigos. Não tem casa para ir, não tem casa, não tem. Eles estão ali e sem perspectiva alguma de o que vai ser da vida deles agora. As pessoas não têm o que comer, eles não têm o que vestir, eles não têm água para beber. E uma professora da Universidade Federal acha que eles precisam tomar medidas para que os casais tenham um local para ter suas intimidades. Porque afinal, eles não têm perspectiva para quando vão embora dali. E quem está sozinho também precisa ter um momento para ficar sozinho. E são essas pessoas que receberam esse tipo de formação, que tratam as pessoas dessa forma veterinária. Porque quem não consegue se controlar é bicho. Nós temos o autocontrole. Se não temos, vamos fazer um jejum aí, para aprender a ter esse autocontrole. Nós não somos animais. E são essas pessoas que acham que é necessário cuidar da intimidade dos casais nos abrigos, que estão dando aula para mais pessoas do que eu estou dando aqui agora. É muito preocupante o que nós estamos vivendo. É muito preocupante. Vamos continuar. E o sistema educacional ele foi planejado para ser assim. Para ter professores que colocam esse tipo de ideologia e para vir com essa economização, que eu já disse o conceito para vocês. E não tem problema nenhum. Eu vou voltar agora àquele exemplo que eu dei no meio da aula sobre estudar, casar. Primeiro forma, depois constrói a casa, depois compra o carro, para depois casar, para depois ter filho. Eu ia usar esse exemplo agora no final, então eu vou voltar com ele aqui agora. Não tem problema nenhum em você fazer isso. Qual que é o grande X da questão? É a forma como esse conceito foi implementado na nossa sociedade. Será que realmente, porque hoje em dia as pessoas, da mesma forma que eu citei o exemplo no início de que os adolescentes repetem, tem muitos adultos que estão nessa repetição também. Muitos adultos que quando você fala assim, já casaram, né? Já estão aí casados tem 5 anos. Fora, né? Os casais que ainda não foram abençoados com isso pela vontade de Deus, aí é outra história. Mas às vezes existem os casais, nossa, mas vocês já estão casados aí há 5 anos, não vai ter filho. Deus me livre. Esse Deus me livre, ele sai automaticamente. Tanto que se você pergunta para esses casais o porquê, eles nem têm um porquê. Mas é exatamente por isso. Será que realmente eles não querem? Ou eles estão seguindo esse efeito manada? Porque eles ouviram os avós e eles ouviram os pais serem questionados sobre ter ou não ter filhos. E o que eles ouviam? Deus me livre. E repetem. E eu repito, não tem problema nenhum. Estudar, faz um vestibular, faz um Enem. Independente
ambiente ou não, ou vai para uma faculdade que às vezes nem precisa disso, mas porque tem interesse em uma área, isso não é um problema. Até porque aqueles que não se casaram, que ainda não têm os seus filhos, mas que estão vivendo a vida de uma forma como deve se viver, você tem que buscar o que vai fazer da sua vida. Você não pode ser inútil. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, nem que seja pelo diploma, porque a gente sabe que as faculdades hoje estão horríveis, de forma geral. Mas assim, vai estudar então. A gente precisa ser útil, né? Mas o que nós precisamos cuidar muito, nós precisamos abrir os nossos olhos para nós entendermos o que realmente é nosso e o que foi implementado, o que foi colocado na nossa cabeça por termos frequentado escolas tradicionais, as escolas que nós temos espalhadas por aí hoje. O que é nosso e o que não é nosso. Isso é muito importante. Se realmente aquele casal ele realmente não quer, já parou, já planejou, já pensou, não, realmente nós chegamos à conclusão que nós não queremos, ou se eles simplesmente estão repetindo o Deus me livre, que ouviram os avós e que ouviram os pais, e quantos também ouviram, né, durante a escola e durante o início da faculdade, antes de casar, né, se você não me apareça grávida, ou então, né, dizer, você não engravide a sua namorada. Então, o não querer ter filhos realmente é uma coisa da pessoa, ou ela ouviu tanto que se ela engravidasse antes de casar, ela estava morta, que já criou essa barreira, já criou essa aversão. E isso eu estou usando o exemplo de filhos porque é o mais comum, mas isso serve para diversas coisas. Ah, mas você não tem vontade de casar? Não. Primeiro eu preciso ter uma casa, primeiro eu preciso ter um carro. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É seu, é nosso, que realmente eu refleti e cheguei à conclusão de que eu quero viver a minha vida assim, ou eu estou seguindo aquilo que foi colocado na minha cabeça, aquilo que foi macetado, mastigado, colocado. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Vivendo de acordo com os nossos princípios, buscando a elevação da nossa alma, ou nós estamos seguindo esse efeito manada por termos sido vítimas dessa educação economizada, dessa educação que passou pelo processo de economização. Isso é uma coisa que eu quero que vocês pensem aí, ok? E a solução para isso tudo eu já dei ali atrás, que é o investimento e o trabalho dentro de uma educação católica de verdade. A Igreja Católica tem a resposta para tudo e a solução para tudo. Nós só precisamos viver da forma como ela pede, da forma como nós devemos fazer. Tá tudo ali, tá tudo no livrinho amarelo, isso eu garanto para vocês. E é isso. Eu anotei a frase de efeito que eu ia dizer no final, mas eu esqueci de ler. Que se nós quisermos modificar esse panorama da educação atual, nós devemos começar por uma educação verdadeiramente católica, pois, como sempre, a igreja fundada por Jesus tem o caminho e as respostas para tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Sempre seja louvado. Tá bom. Falei brava? Não. Esses dias falaram que eu tava falando meio brava. Aí eu falei que hoje eu ia me segurar. É que hoje o tema não era tão polêmico. É bem polêmico, né? Não é brava, mas é mais assim, eu vejo assim com autoridade. Viu? Vou dar essa resposta aí. Pra quem falou que eu sou brava, sou autoridade. Que é algo que você vive e você fala com aquilo que você... Isso, você tem propriedade para aquilo, né? É autoridade. Pronto. Aí tá. Quando falarem que eu falo brava, eu vou falar não. Não, eu falo com autoridade. Obrigada, tia Laísa. Mas é. Não fui eu que ela contou pra mim. Não é brava. Mas assim, eu até falei do tema que você também falou naquele dia que eu vi, né? Do aborto, né? E foi essa palavra que eu falei para outra pessoa. Ela falou com autoridade. Obrigada. Perguntas, comentários, por favor, fiquem à vontade. Quem quiser falar alguma coisa. Eu acho que da parte da educação aí hoje, só para atualizar quem não viu,
foi aprovado já a tal da linguagem neutra lá, vai passar pelo parlamento já. A sorte que a gente tem o Nicolas, né, que é cristão, não é católico, mas pelo menos é cristão, né, que é líder da educação, do Ministério da Educação. Só pra gente já ficar por dentro do tamanho da como é que eu posso falar? Da bucha. Da bucha que tá vindo aí pra nós, da parte da educação, né? Linguagem neutra agora. Mais um. Mas, isso aí é um começo sem volta. E mais cedo, mais tarde, eles iam conseguir. É como o professor Olavo dizia, se você quer mudar o sistema, você já é refém do sistema. O que nós estamos fazendo agora, aqui nesse momento, criando o nosso próprio sistema. Porque a gente já entendeu que lutar contra esse galera aí não adianta nada. Então, se você quer mudar o sistema, você é refém do sistema. Então, o que nós vamos fazer? O sistema. O que nós vamos fazer? Criar outro sistema. Mas assim, é bem polêmico, porque eles falam assim, porque eles vão atingir a gramática, né? E assim, eles mantêm firme que tem que continuar a língua portuguesa, mas assim, defendendo a gramática, né? Porque eu escutei uma vez naquele Hora de Brasília, né? E aí ele falava também, eles estavam discutindo isso, sabe? Porque eles não querem modificar a gramática, tá entendendo? Uhum. Aí vai colocar só social. isso, não pode. A gramática é gramática. Aí eles não vão. Porque acho que aquela palavra fica melhor colocada em fulano de tal. Mas aí a gente vai agradar todo mundo? Vai agradar todo mundo? Só para agradar todo mundo, a gramática ela vai subir. Ela vai subir. Como que vai ser em classe as questões impostas pelo MEC na escola? É assim. Existe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege todas as escolas, tanto públicas quanto privadas. E o que vem lá, escrito na BNCC que a gente tem que fazer, tem que fazer. Então a BNCC vai chegar pra gente e vai falar assim: vocês têm que falar dentro da escola de vocês sobre todos os tipos de família. Então, né, a gente sabe, né, os tipos de família que existem por aí. A BNCC fala isso, que o conteúdo é todos os tipos de família. O que nós vamos falar, aí é outra história. Porque tem escolas que vão dizer assim, todos os tipos de família estão corretos. O que eles estão fazendo? Sim, da BNCC. Nós vamos fazer o quê? Existe família, mamãe, papai e filhos, o resto não existe. O resto é... Dois filhos, isso aí são tipos de família. Então, assim, estamos obedecendo a BNCC? Estamos. Estamos falando sobre os tipos de família. Como nós vamos falar é outra história. É tanto que já saiu as comemorações, né? De mãe, pai, né? E agora é da família. É da família. As escolas adotaram que é o dia da família. Não e aí é que a gente vê o tal do comer pelas beiradas. Por quê? Quando a gente comenta sobre isso, o que acontece? Eles falam, mas e a criança que o pai morreu? Eles usam essa desculpa. Isso. Mas e a criança que a mãe morreu? Não pode, porque aquela criança se sente ofendida. Mas não é isso. Na verdade é porque eles não querem exatamente lidar com essas questões. Porque aí a família vai englobar todo mundo. Tanto que se você pergunta, tipo assim, a criança que ela perdeu o pai, ela acha maravilhoso. Eu já vi pessoas conversando com crianças exatamente nessa situação. Que a criança, ela não se sente ofendida. Porque na verdade, assim, pra criança, então eu posso levar o meu tio e o meu padrinho. A criança, ela tem essa perspectiva. Então eu posso levar 2. E isso aqui, eles não querem lidar com isso, né? Com essa verdade, porque é a verdade. Eles não querem lidar com isso. Então vamos fazer o dia da família, porque daí engloba toda a família. E eles têm a desculpa perfeita, né? Que é dizer que tem criança que não tem pai, que tem criança que não tem mãe. Mas que na verdade não é assim. Também o dia da família. Até que vai chegar o dia que não vai ter o dia da família. Se a teoria, se quem mexe com isso aí segue a teoria marxista, e Marx deixa muito claro que o objetivo dele é destruir a família, já destruiu o pai, já destruiu a mãe. E Nossa Senhora, essa própria aqui, falou o quê? Que a última investida do demônio seria contra a família. Essa senhora aqui, do dia de hoje, falou isso. Só não enxerga quem não quer. Ou quem enxerga e está indo na direção contrária, né? Porque a criança ela tem essa pureza. E assim, psicologicamente, né, as psicólogas defendem
decisão adulta, entendeu? Dizer, meu pai faleceu, aí eu não posso ir na festinha de papai porque eu vou lembrar do meu pai. A criança não faz esse raciocínio, ela não faz. Ela não faz essa A criança não faz esse raciocínio. ela tem essa pureza, né? Uhum. Então, e assim, ela se sente acolhida por quem ficou, né? Lógico, o vovó, né? Vovô, enfim. E ela tem esse aconchego. Então, ela não tem essa... Nós adultos, né? Nós adultos, entre aspas, que ficam colocando isso, né? Mas assim, tem escola ainda que faz. Até o momento de mamãe e o momento de papai. Mas assim, tem uma escola que eu estou trabalhando que a gente não tocou em assunto de Dia das Mães. Né? Não tocamos. Agora que assim, né, gente, morte é uma coisa normal. Com certeza. E a gente precisa tratar disso com as crianças. As crianças, uma hora vão perder os avós, uma hora vão perder o pai, uma hora vão perder a mãe. A privação do sofrimento que é feita hoje em dia. Não pode sofrer. Ninguém pode sofrer. Nós estamos aqui para sermos exclusivamente, unicamente felizes. É lógico que eu não estou falando de você destruir a cabeça e o coraçãozinho de uma criança que é um ser puro e inocente. Não é isso. Mas privar a criança do sofrimento é um castigo para ela lá no futuro. É através exatamente dessas situações que a gente prepara as crianças lá para frente. Quando a gente pega o famoso pegar o gancho. Fala assim, nossa, eu nem ia tocar nesse assunto, mas já que aconteceu, eu vou falar sobre esse assunto agora com meu filho, com a minha filha. E é isso. Privar a criança do sofrimento é péssimo. A gente precisa enrijecer a carcaça, porque depois lá na frente vai apanhar e não vai aguentar. Precisa, e hoje em dia a gente não pode nem chamar a pessoa pelo nome social errado que ela chora. Imagine falar que o papai ou a mamãe morreu. E a morte acontece. Todo mundo vai morrer. E não pode nem falar isso mais também. Só para aproveitar um gancho na pergunta do Lucas, né? A pergunta do Lucas sobre como que a gente vai lidar na escola com essas coisas, né? Nós temos uma escola hoje, que é uma instituição que é o nosso guia, vamos dizer assim, nesse caminho, né? E eles já estão há muitos anos nessa caminhada. E é sempre assim, comendo pelas beiradas. Não, mas a gente fala sobre isso, a gente faz sobre isso. Não, vem cá, é tudo assim, a gente faz exatamente o que vocês estão mandando, como vocês estão mandando, mas não que a gente minta, mas não façamos do jeito que exatamente eles pensam, sabe? Então, vai ter ensino religioso na escola, vai ter ensino religioso, mas não necessariamente, ninguém vai na sala de aula assistir uma aula para ver como que é, né? Então, esse é o grande ponto que eles defendem, e é por aí que a gente vai E graças a Deus, no Brasil, as coisas não funcionam. Então, demora para a fiscalização chegar. Bernardo e Olavo falaram isso, né? O Brasil é grande e corrupto. Tanto pro mal, mas Exatamente. Tem uma escola que nós visitamos, né? Que é uma escola que nós nos espelhamos. E eles falaram, a fiscalização nunca veio aqui. E quando vai, não vai assistir aula. E quando vai, não assiste aula. Eles querem ver documento. Fala assim, vocês têm a carteira de vacinação de todas as crianças? Temos, fica nessa gaveta aqui. Beleza. Pronto, é isso que eles fazem. Graças a Deus e a preguiça da grande maioria desses funcionários que estão envolvidos nesses órgãos, isso para nós é uma coisa boa. Porque a gente vai conseguir driblar muitas coisas. Se Deus quiser, nós estamos contando com isso. Porque esse é o sistema, né? O sistema foi de qualquer jeito. Exatamente. Fiscalizado. Graças a Deus. Em alguns pontos a gente reclama, né? Falta de fiscalização, né? Esse ponto a gente vai agradecer. Segue a disciplina dele, segue o roteiro deles, né? Agora a maneira que vai ser dada, que vai ser... Vocês estão falando sobre o pronome neutro? Estamos falando sobre o pronome neutro. Estamos falando que ele é errado. Mas estamos falando. Eles falaram só que tem que falar. É isso que também as regras dizem, né? Fala o que tem que falar, mas não fala como tem que falar. Na verdade, cria uma grade curricular, que eles não abordam como é demonstrado esse salão. É isso aí. Cada escola, cada conceito, cada educação. Você é obrigado a seguir correspondência. Como transmitir para os alunos, não interessa. É isso. A gente assim introduzida, né? Assim,
Tem uma época, quando eu trabalhei em uma escola, eu comecei a trabalhar e daí a pessoa responsável me falou assim: eu preciso do seu diploma para deixar arquivado aqui. Eu não tenho diploma de curso superior, eu era professora de inglês e o diploma que eu tinha, as certificações que eu tinha de cursos que eu tinha feito, encaixava que dava para dizer que eu podia dar aula em escola. Só que eu não tinha eles, eu tive que solicitar para me mandarem. Eu falei, tá, eu vou solicitar, quando chegar eu te entrego. Quando chegou, eu fui lá levar para a responsável. Ela falou, não, a fiscalização já passou. Então, tipo assim, meu diploma não tava lá, entendeu? Se a fiscalização realmente fosse eficaz, o fato do meu diploma não estar lá tinha que ter gerado um problema. Não gerou. Graças a Deus. Eu fico um pouco triste, na verdade, acabar vindo só hoje. Porque foi tanto corrido e eu acabei também não buscando a informação de vocês certinho, que eu tinha um contato com vocês, eu também na correria. E é tão importante pra gente isso, pra mim, muito curiosa, muito um filho de 9 anos, foi desesperado. E entra toda essa situação realmente da educação dolorosa. Mas tem a trilha no YouTube que a gente vai mandar de novo no grupo. Aí quando tiver um tempinho, assim, dá pra ir ouvindo, né? Que já se coloca a parte. Ainda tem muita aula pela frente. E vou fazer de tudo pra mim também, porque eu saio agora correndo, em casa, eu tava do outro lado, nossa, eu podia ficar na farmácia mais perto. Aí eu voltei me atrasada e perdi. Quero estar mais atenta com você. É importante pra mim. Que bom. Então fique conosco. É verdade, eu fiquei hoje, testemunhei de falar isso, né? Que pena que os meus já estão saindo da escola, né? Pior. Que pena, eu falo Você quer tirar? Os meus já estão saindo. Uma já foi, né? Como eu falei, né? O outro nem fiz muita questão de ele ir agora, porque assim eu falei assim, deixa ele ficar mais na linha um pouquinho, para ele filtrar melhor o que é bom para ele e o que não é. Agora tá dando medo. Então, porque ele vai tão novinho e talvez ele não vai filtrar o que seja bom, que ele vai, né? Eu não estou mais forçando, né? Assim, Deixa o primeiro, nossa, meu Deus do céu. Então, ele vai no tempo dele. Aí eu entreguei para Deus e disse, não, Senhor, vai no seu tempo, deixa ele, né?